pessoal, estamos chegando aqui no último painel, bem animado até agora. A gente vai para uma parte das empresas que estão mais maduras e já começa a ser interessante os próximos passos, seja ele como uma fusão, aquisição, ou, por exemplo, a sucessão, ou seja, quais são os próximos executivos a conduzir essa empresa. Abertura de capital, que no Brasil ainda é muito promissor, mas tem muito potencial, e a gente vai também falar um pouco disso. Então, agora a ideia é explorar esse assunto. Quem vai moderar esse painel é a Raquel Horta, super empreendedora, amiga e sócia também. E eu vou deixar com que ela puxe aqui também os painelistas e eles falem um pouco do momento deles e um pouco deles também. Obrigado, gente. Obrigada, Léo. Olá, pessoal, boa tarde. Eu estou com essa missão de moderar aqui. Eu falo que um painel só com gente assim, muito ponto fora da curva. Vamos ver se eu vou dar conta. E ainda manter assim, todo mundo animado, engajado e fazendo perguntas, porque todo mundo pode participar. Às vezes a gente fala muito e acaba não abrindo, dando espaço para vocês que estão aqui querendo aprender, fazerem as suas perguntas. Bom, a gente passou uma tarde aqui inteira discutindo o início da jornada dos empreendedores, o quão difícil o quão difícil, desafiador e todos os percalços aí do caminho. A fase de crescimento, que foi o segundo painel também tão importante e que, além de importante, como que é bom a gente sempre compartilhar e escutar a experiência do outro, porque, por mais que a indústria seja diferente ou que a trajetória tenha sido diferente, isso acaba nos complementando e nos fazendo refletir sobre uma série de aspectos que, muitas vezes, a gente não presta atenção. Eu sou uma empreendedora assim, de vida, eu não sei fazer outra coisa. Eu até hoje sou investidora anjo, eu confesso que eu ainda fico assim, um pouco em cima do muro, porque o que eu sei fazer mesmo e o que eu gosto, a minha paixão é empreender. E eu sei o tanto que é importante isso aqui que a gente está vivendo hoje, que é vir compartilhar em Belo Horizonte e não fora de Belo Horizonte. E depois a gente tem uma novidade também para dividir aqui com vocês, porque é assim que a gente se conecta, que a gente troca, que a gente aprende. Bom, eu estou aqui com 3 convidados assim, mais do que especiais para a gente poder discutir um pouco, eu não diria a última fase ou a fase das empresas mais maduras, mas uma fase extremamente importante, que é quando a gente atinge um determinado estágio como empreendedores e como empresa, e a gente precisa pensar o próximo passo. E quando eu falo o próximo passo, não é o próximo passo os primeiros 2, 3, 4, 5 anos. É a perenidade de tudo aquilo que a gente criou e que a gente lutou e suou muito para colocar de pé. E isso significa que a gente precisa se preparar para algumas decisões, seja um IPO, que é a abertura de capitais para empresas de um determinado porte, uma fusão ou aquisição, comprar empresas ou ser comprados por um estratégico ou por uma empresa com mais musculatura para que a gente continue perseguindo a jornada do crescimento ou até mesmo pensar na sucessão. Nós, empreendedores, a gente tem uma energia assim, sem fim, eu imagino. Eu estou com 50 anos e eu falo que eu preciso viver até os 106, porque eu tenho que fazer tanta coisa até lá, espero que eu tenha energia, quero criar ainda tanta coisa, que é isso, a gente não para. Mas a gente precisa pensar na sucessão, porque o empreendedor, aquele que tira do chão, provavelmente não será o empreendedor ou líder ideal para tocar essa empresa em outros patamares. E a gente precisa calçar as sandálias da humildade, saber, criar a consciência para saber qual é o momento de pensar, eventualmente,
num processo de sucessão. E é sobre isso que a gente vai discutir aqui hoje. Então, eu queria apresentar brevemente cada um de vocês. Eu gostaria que vocês mesmos se apresentassem, porque assim, a trajetória é algo sensacional, que eu passaria aqui mais meia hora falando. Mas Gustavo é sócio de um escritório, um dos maiores escritórios de advocacia Machado Meyer aqui no Brasil, né? E que é um grande especialista em fusões e aquisições, né? Em direito corporativo. Patrícia, da Before, que eu falei com ela que eu fiquei stalkeando ela até para eu poder conseguir explicar o que ela está fazendo hoje na Before, que é o primeiro mercado autorizado pela CVM, né, de negociação de ações de pequenas e médias empresas, empresas até mais ou menos 300 milhões, não é? E aí tem toda uma tecnologia de blockchain por trás que permite, né, que dá toda a transparência, a segurança para o processo. Ela vai contar que é algo assim inédito no Brasil, super disruptivo e que está dando uma saída, mais uma alternativa para essas empresas, que justamente o tema que a gente vai discutir aqui agora, né? E Túlio Braga, vice-presidente de operações da Melius, também membro do Conselho de Melius, né? Melius é a maior plataforma hoje do Brasil de cashback, posso dizer isso? Talvez da América Latina, né? Da América Latina. E Melius, assim, fora ser, eu falo assim, do nosso quintal, né? Foi fundada e até hoje, né? Que nos enche assim de alegria e orgulho, que está aqui para poder contar justamente, né, a experiência do que foi, né, participar desde a fundação até um momento de IPO. Então, sintam-se brevemente apresentados. Eu queria que vocês contassem um pouco das histórias de vocês, né, como empreendedores, e como você, Gustavo, do outro lado da mesa, que é esse guia, né? A gente não faz nada sem ter um bom advogado do nosso lado, que muitas vezes nos impede de fazer loucuras, né? Ou ajuda. Ou ajuda. Sempre tem que ser amigo de um bom advogado, né? Sempre, sempre. Tudo bem, gente? Boa tarde. Obrigado pelo convite, Léo. Prazer para mim estar aqui, contando brevemente um pouquinho da minha história, para passar a bola para a Patrícia. Certamente vocês não estão aqui para ouvir o advogado, né? Eu trabalho no Machado Meyer há 19 anos já, estou indo para 20 anos de carreira, sempre nessa área de mercado de capitais, fusões, aquisições e operações societárias envolvendo primordialmente companhias abertas. Eu estou à frente hoje do escritório de Belo Horizonte, então eu fui o primeiro funcionário do escritório de Belo Horizonte do Machado Meyer, então estou aqui também dentro dessa proposta de que Belo Horizonte tem sim boas opções de advisors e investidores e tudo mais. Eu também sou investidor, eu também sou empreendedor, então eu tenho a oportunidade de experimentar um pouco dos meus próprios conselhos, né, e como que isso dá certo ou errado, e acho que é isso que eu posso talvez contribuir mais aqui, de explicar um pouco do que se recomenda fazer, ou o que deve fazer e como fazer, né? Ao longo desses 19 anos, devo ter feito quase uma centena de IPOs, ajudado empresas ou bancos, quase uma centena de IPOs no Brasil e no exterior. E, em alguns casos, eu acompanhei a jornada completa, desde o VC até um IPO e uma combinação de negócios posterior, como foi o caso da Locamérica, que depois virou Unidas e agora é Localiza, ou como foi o Inter, que a gente fez desde a virada de chave para se tornar um banco digital. Era uma financeira, era uma descontadora de duplicata, virou um banco digital, fizemos IPO, fizemos 4 follow-ons, fizemos a migração da B3 para a Nasdaq, que foi um movimento inédito, né, no Brasil. Ninguém tinha conseguido fazer isso com sucesso. E trabalhoso. E já fizemos o primeiro follow-on deles na Nasdaq já esse ano. Então, assim, é um case que a gente realmente acompanha a jornada inteira da empresa. Eu fiz um breve levantamento com a ajuda dos dados da Slink Hub, e de 2018 para cá, a gente teve 13 IPOs de empresas que podem ser caracterizadas como startups ou com origem em startups. Desses 13,
a gente, no Machado Meyer, teve a honra de ser o assessor em 6 deles, então praticamente metade. Então, a gente conhece um pouco de variados setores, né? Acho que grande maioria nesse ramo de fintech. A gente foi assessor dos bancos no IPO da Melius e depois no follow-on também. É um caso que a gente conhece, e em diversos setores, educação, agro, os fintechs e e-commerce e tantas outras dessa natureza. Acho que vou passar a bola para Patrícia. Patrícia representa a Before, que é assim foi para nós um grande alívio, porque a gente sempre sentiu falta de um mercado de acesso no Brasil. Houve várias tentativas que nunca surtiram muito efeito, e a Before veio ocupar esse espaço com muita competência, muita habilidade, e a gente acredita muito na Before como um ambiente adequado para ser um cartão de visita, para você ter uma sensibilidade de como ser uma companhia listada, eventualmente ser esse estágio intermediário que às vezes falta, né, e faz com que o salto seja muito grande, às vezes, passar direto a ser uma companhia listada, e a Before é esse ambiente bacana que permite uma certa transição, né? Patrícia, vai lá. Me sinto honrada de ouvir isso, antes de mais nada, tá, gente? Vindo do Gustavo do Machado Meyer, que é um grande parceiro, e eu diria que um grande parceiro nesse nosso início de jornada. Porque construir uma infraestrutura de mercado, um ambiente de negociação, seguindo todas as regras e desenvolvendo um ecossistema, né, em volta, né, de um mercado que, na verdade, é a base disso tudo, né, é ali que os emissores e os investidores se encontram, e os participantes de mercado que assessoram essas operações de IPO, né, se encontram para viabilizar isso tudo, para viabilizar a listagem e negociação. E a gente, antes de mais nada, também é um prazer estar aqui em Belo Horizonte. Eu já estive aqui muitas vezes, mas numa outra encarnação, porque eu era sócia da XP. E, assim, essa dor que você estava comentando é uma dor que a gente começou a ver lá atrás, porque, enquanto sócia da XP e executiva ali responsável pelo início da área de alocação, a XP não era essa Coca-Cola, a gente estava lá atrás, então, o início da área de alocação, o início da área de fundos, e meu sócio, que é cofundador na Before, né, que é o Rodrigo Fisman, também era da XP, então ele montou ali a área de gestão de grandes fortunas. A gente lidava com muitos investidores grandes pelo Brasil todo, então a gente visitou muito Belo Horizonte, buscando investidores, sendo que os investidores grandes do país, o pessoal que teve sucesso, por trás você vai olhar, são grandes empresários. E são grandes empresários que não estão preocupados com a gestão da liquidez. Na época, a gente usava muito um termo de percentual do CDI. Vou botar aqui um pouco mais para a sua carteira, ficar um pouco mais turbinada nesse sentido, né? Buscar mais retorno. Eles estão preocupados com as empresas, gente. Exatamente com os pontos que a Raquel começou falando, porque são vários desafios e são diferentes os desafios ao longo do ciclo de vida de uma companhia. E pegando um pouco do que o Gustavo falou, o que é a Before? A Before vem de uma dor que o Brasil tem. A gente tem a B3 aí, centenária, B3, né, de diferentes formas, de evoluindo, mas na prática ela começou em 1890. Né? É uma infraestrutura robusta que dá orgulho para o Brasil, né? E em termos de infra, capacidade tecnológica, está entre as maiores bolsas do mundo, melhores bolsas do mundo. Tá? Mas a B3 é focado num segmento que vai ter uma opção de listagem, de acesso a capitais, né, de investidores de mercado, para companhias mais maduras, que já estão em outro estágio, em outro nível de governança. E o Brasil, nos últimos anos, eu acho que aqui, nos últimos painéis, a gente falou um pouco isso, começou a criar um ecossistema pulsante para as startups. Eu diria que na última década esse negócio decolou, e a gente tem mais de 75 plataformas de crowdfunding registradas na CVM. A gente tem uma série de VCs, né, que ajudam uma série de startups, grupos de anjo. Então, é um outro momento da companhia ali, quando ela é uma startup early stage, que a gente diz, que você tem um movimento, você tem acesso a capital. Então,
de um lado, super maduras, do outro, early stage. No meio do caminho a gente não tinha um mercado organizado, né? Então, a Before vem regulada e proporcionando essa chance das empresas fazerem seus IPOs e começarem a construir uma relação com investidores de varejo, alta renda, institucionais, incluindo fundos de investimento, inclusive estrangeiros. Sendo que, assim, montar um ecossistema do zero não é trivial, né? A gente tem a figura das corretoras, porque é através delas que a gente acessa a base dos clientes. Então, de um lado, a gente tem os clientes, do outro lado, a gente tem os emissores. Na parte dos emissores, gente, tem muita companhia bacana no Brasil, e o Gustavo não me deixa mentir, e o Túlio é um exemplo disso com a história que você vai contar da Melius. Mas o desafio, ao longo do tempo, é você formar esse novo mercado, quebrar ali algumas barreiras regulatórias, e eu digo que no pouco tempo que a Before está em mercado, a nossa licença saiu em setembro de 21, a gente já quebrou muita barreira. A gente desenhou a gente tem blockchain na infraestrutura, isso é uma grande inovação. A gente faz escrituração on-chain e tem umas coisas muito bacanas disso, mas a transição da tecnologia, tendo o uso de blockchain em infraestrutura de mercado, acontece em fases. E a eficiência e a economia, né, vem com a escala, efetivamente. Então, você vai expandindo o uso de blockchain, aí isso realmente vira transformacional, porque você tem que envolver os participantes tradicionais numa nova realidade. Isso leva tempo, né? Agora, o regulatório barateia os custos de emissão na largada, e esse trabalho que a gente focou primeiro. Então, o que a gente fez? A gente apresentou para a CVM um framework partindo das resoluções tradicionais praticadas no Brasil para empresas maiores, enxugou alguns aspectos que refletiram diretamente no custo para você abrir capital, mas mantendo o caráter informativo para os investidores, mantendo aquele termo que para a gente é muito importante, que é full and fair disclosure, e buscando trazer uma segurança, né, para o ecossistema como um todo. Então, é nesse estágio que a gente está. A gente já listou 4 companhias. A gente começou com um canal próprio, a gente teve autorização para isso, para mostrar o nosso mercado funcionando, para depois começar a conexão com as 2 primeiras corretoras. Em novembro, a gente anunciou o Itaú, principal banco brasileiro, e a Genial Investimentos, que é uma corretora super moderna, né? E a gente está acabando a conexão. Os investidores vão conseguir, daqui a pouco, nas ferramentas tradicionais, plataforma de negociação, ver o ativo da Before tal como eles negociam outras ações no Brasil. Isso é uma grande conquista, porque é um projeto de tecnologia muito complexo, né? A gente está mais de um ano nessa luta entre desenhar processo, entender o que as corretoras precisam. E agora, gente, com as corretoras e ampliando capacidade de colocar IPOs, a gente vai começar a tracionar nessa luta de formar o mercado de acesso brasileiro. Que maravilha, mais uma opção. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu queria falar que eu que sou super fã da Raquel aqui, falei com alguns amigos meus nerds como eu e, Mauro, CTO lá do Melius também, que ia estar nesse painel, né? A gente falou, cara, você não pode negar, você tem que estar lá, assim, tá louco. É muito, muito legal, a gente respeita muito a sua história e muito, muito fã mesmo, viu, Raquel? Então, para mim, que é um desafio estar aqui respondendo. Bom, pessoal, como a Raquel falou, né, hoje eu sou vice-presidente do Melius, né, de operações e suporte, sou membro do Conselho de Administração, mas comecei minha carreira... Tinha conhecido o Léo na Vale, né? Então, trabalhei na Vale durante mais ou menos 8 anos e meio. Entrei lá bem novo, né? Como estagiário. E estava seguindo uma carreira bem linear, né? Bem certinha ali de promoção todo ano, né? Tive oportunidades de trabalhar lá fora várias vezes, né? Então, para um cara como eu, que era ali filho de um taxista e uma mãe comerciante ali, era uma honra estar numa empresa do tamanho da Vale, né? E galgando esses degraus cada ano, crescendo, tendo essas oportunidades, né? Eu deveria ter continuado ali, né? Na visão dos meus pais e de toda a minha família, né? E aí, quase 10 anos de empresa já, né? Ainda estava novo, né? E crescendo muito, né? Eis que me surge o Melius, né? Eis que me surge Israel, Ofli, algumas outras pessoas aqui em Belo Horizonte. E na hora eu não entendi nada que esses caras estavam fazendo aqui, né? Tanto do próprio business, que para mim, o que é cashback, né, cara? Eu mal consegui explicar para as pessoas, né?
Mas eu vi que o que eles estavam fazendo ali realmente tinha algo muito especial, sabe? Fazer aquilo em Belo Horizonte, né? Fazer aquilo ali com um grupo ali de... na época eram 12 pessoas, né? que tinham na empresa, né? Eu vi que tinha alguma coisa muito especial, diferente, que eu queria fazer parte daquilo, né? E é legal que eu fui o cobaia do processo seletivo deles, né? Então, apesar de eu ter conhecido esse pessoal fora, em outros locais, né? Fui cobaia desse primeiro processo seletivo aí e depois de passar por todas essas etapas, né, depois de ter vencido essas etapas que eles haviam dito que, pô, estamos procurando uma pessoa para essa vaga, Túlio, que você está concorrendo aqui há 6 meses, né? Eles até contam isso lá no livro, né? O Israel e o Lucas têm um livro, né? Passei em tudo, falei, pô, velho, vai vir uma ofertona aí, né? Salarão, estoque e tudo mais. Eu estava na Vale ganhando bem, 8 anos, né, de Vale, meio que dando tudo certo, né? O Israel me liga, cara, a gente... você sabe, a empresa está no começo, né? Já tem 3 anos de empresa, mas assim, né? Correria, aquele né? papo, né? Né? Eu falei, eita, minha mãe, bem que meu pai falou, né? Cara, ele falou, Túlio, eu posso te pagar R$1.500, cara. Não é zoeira, galera. Ele falou, Isso em que ano? final de 2014. Túlio, eu posso te pagar R$1.500. E assim, né? Quem conhece... Todo mundo aqui tem esse histórico de grandes empresas. Pô, Vale é uma mãe, cara. Paga vale alimentação, supermercado, né? Eu era um moleque de família humilde. Pagava milionário. Pô, pagava 70% da minha faculdade. Tava tudo bem. E o cara vem me pagar R$1.500 de salário. Eu lembro, tem essa foto assim, guardada, né? O Israel, de vez em quando, ele manda essa foto para novos entrantes, né? Eu tirei a foto da minha carteira de trabalho. Quando ele falou, eu falei, cara, eu vou, mas... Eu não tô indo pra brincar, não. E já falei, sério, quero entrar nesse negócio ou aí. Dá certo ou dá certo, ou dá né? certo ou dá certo, né? E depois daquele papo dele, a gente ter tomado e era verdade mesmo, o Melis tinha acabado de tomar um calote do maior parceiro, era B2W na época, né? E representava 70% das vendas. 70%, né? Então, assim, a gente realmente estava na mão de poucos ali parceiros, né? A empresa estava realmente começando. Mas eu fui... Poxa, acho que foi a decisão mais acertada da minha vida, né? Entrei ali como analista mesmo, na empresa, pô, já tinha 3 anos, então o board ali, né, já estava bem composto, tinha diretor disso, diretor daquilo, né? Não tinha espaço para mais um diretor. Eu era analista do e-commerce, né? Entrei ali, até porque eu não tinha muito conhecimento também, né, do próprio business, né? Na Vale eu trabalhava junto com o Léo em eficiência operacional, então o que eu fazia, né, o que a gente fazia era... O caminhão chegava na oficina, a gente entendia ali como que esse caminhão podia sair mais rápido para produzir. Então, a gente mudava... Era o processo do Lean Manufacturing, né, que é o Vale Production System, que a gente acabou ajudando a implementar durante uns anos, né? Então, eu fui meio que para fazer isso que eu fazia na Vale, no Melius, né? Então, no mundo digital, né? Então, não entendia nada do e-commerce, né? Fui aprendendo com a galera o que era um Pix, o que era uma rede de afiliados, né? Fui do nada mesmo, né? Pô, eu tive a oportunidade de criar vários times do zero, né? O nosso time aí passou dessas 12 pessoas que tinham quando eu entrei, né? Depois do IPO, né? Um ano depois, a gente estava com um grupo com mais de 1.000 funcionários, né? A gente tinha feito 5 aquisições. Uma dessas aquisições a gente acabou depois cedendo, né, para o Banco Votorantim, para o BV, que foi o Bankley, né? A gente vendeu o Bankley. Então, nesse processo todo, né? Até é engraçado que a Patrícia me fez uma pergunta aqui antes da gente começar sobre um detalhe do IPO. Eu falo, Patrícia, eu não faço a menor ideia, porque eu não era o cara que estava no roadshow, né? Eu não estava ali vendendo o Melius, né? Não era falando com os fundos, né? Eu sempre fui de operações, então eu estava ali atrás das cortinas, arrumando a empresa arrumada, fazer a máquina funcionar, né? E eu acho que isso é muito importante. Vocês falaram aqui, né? Cada um no seu papel, né? Acho que isso é muito relevante, né? Então foi isso. Cheguei até o processo de IPO com o time, né? Conduzindo sempre ali o back-office, né? Mantendo esses times funcionando, ajudando a manter o time funcionando, né? Chegamos até 1.000 pessoas. Depois a gente fez uma super enxugada, assim, tudo, né? A gente, nos últimos 18 meses, a gente reduziu a estrutura de custo em quase R$100 milhões da empresa, né? Eu tive a oportunidade de estar à frente disso, né? Como diretor de operações, né? E agora como vice-presidente.
nesse movimento, que eu acho que o movimento ele realmente de saber dançar conforme a música, né? A gente estava ali antes num mercado de alto crescimento, né? Que tinha muita grana, né? Tinha acesso a muito dinheiro para poder comprar, né? Usuário a quase qualquer custo, né? E a gente fez isso, né? Com as aquisições, investindo em produto, investindo em aquisição de clientes também, né? Aquisição não somente dessas empresas, né? Essas 5 empresas do grupo. Mas depois o cenário mudou, né? Então a gente teve que adequar tudo ali para, poxa, vamos enxugar. Não adianta mais mostrar um crescimento rápido e, como a gente achava que ia ser bonito, né? Um ano após a IPO, Melios, 100 milhões de prejuízo. Pô, isso foi assim, começou a ficar algo terrível para o mercado, né? Então a gente teve que se adequar muito rápido, em pouco menos de um ano, né? A gente fez todas as alterações na empresa, né? Estrutura de fornecedores, tivemos que fazer mudanças também no time, né? Mudanças que doeram muito também, né? 2 layoffs, né? 2 desligamentos. A gente gosta de maquiar essas coisas com esses nomes difíceis, né? Tive que desligar mais de 400 pessoas em todo o grupo, duro, né? Sempre muito duro. Ainda mais para mim que hoje também RH também está comigo, né? Então, mas foi um movimento necessário, né? Acho que isso foi importante, né? Um movimento que se a gente não tivesse feito, a gente teria morrido com certeza aí nos últimos tempos aí, né? Com essa dificuldade de acesso de capital que a gente estava até pouco tempo atrás, né? Então a gente realmente conseguiu enxugar na hora certa, né? Acho que é isso, assim. Acho que eu venci, entrei como analista do e-commerce, virei vice-presidente e conselheiro. Acho que eu venci, depois de 10 anos, o Israel pelo cansaço. Acho que foi isso. Falei, esse cara acho que pela competência também, né? Aí ele falou, esse cara não vai desistir. Vamos colocar ele do meu lado aqui. Então. Mas é um lugar que eu amo, assim, pessoas que eu amo. Acho que eu admiro demais Israel, o Fli. Israel tá... As pessoas me perguntam, cara, o Israel é o cara que mais trabalha até hoje no Melios. Até hoje. Ele é sempre o primeiro a chegar, o último a sair, todos os dias. Então, eu respeito muito isso, né? Eu estou lá realmente pelas pessoas, porque acho que o business a gente pode mudar, como mudamos várias vezes, né? Como a gente fundou pequenos Melios ali e depois vendemos, desistimos de várias ideias, né? Isso vai acontecendo, né? Mas eu acho que o time que a gente tem ali ainda, né, no core, né, é o que me deixa ainda muito animado e para muito tempo ainda. A jornada dele é incrível, e de toda a Melios, né? A gente acompanhou desde o início. Bom, mas voltando aqui agora para o nosso assunto, assim, vamos começar a falar um pouquinho sobre o IPO. Eu acho que é muito mais fácil ou muito mais frequente num ambiente de startups, início de jornada empreendedora e no meio do caminho, a gente sempre está falando sobre rodadas de investimento. Então, né, o anjo, depois uma série A, série B, série C. E aí, a minha percepção, e aí é uma percepção particular minha, é que a grande maioria dos empreendedores, quando vai atingindo uma certa musculatura, um certo tamanho, ainda não se preparou, não pensou a respeito não é nem de um próximo passo, assim, é de uma virada de outra magnitude em vários aspectos, não somente de acesso a capital, mas em termos de governança e de mudança de vida, porque quando a gente faz um IPO, tem coisas maravilhosas, agora tem o lado negro da força, que é assim, se a gente não presta atenção, aquilo te suga, assim, aquilo acaba e mata uma organização. Né? Porque, bem ou mal, eu acho que a gente passa a ter que conviver com 2 dinâmicas. Uma coisa é a gente receber um investimento, seja lá que série for, e a gente ter que endereçar um investidor que é muito mais próximo, conhecido, tem um relacionamento ali de médio ou longo prazo, o seu cliente final, que você conhece profundamente. Quando a gente faz um IPO, né, a gente vai para o mercado de capitais. E o que eu observo, e gostaria de confirmar com os senhores e senhora, que as empresas, se não se atentarem, elas passam a funcionar em função do mercado de capitais e não mais com a sua verdadeira razão de existir, que é atender o cliente final. Então, dada essa complexidade e dada a necessidade da gente se preparar, qual é o momento e por que fazer um IPO? Né? Assim, e a gente pode falar um IPO ou uma fusão
com, né, com algum outro estratégico ou com um concorrente. Por que um ou outro, em que momento? É a pergunta de 10 milhões de dólares, né? Eu posso falar um pouco ao longo desses anos todos e todas essas empresas que eu já acompanhei nessa jornada. Eu acompanhei empresas de diferentes níveis de preparação. Você falou a palavra-chave. A palavra-chave desse processo, seja do M&A, da sucessão, do IPO, é preparação. Preparação é a chave para você passar, não vou dizer sem um solavanco, porque é uma operação que dá um solavanco, mas que te ajuda a passar de uma forma mais suave e a navegar no mar depois, um mar completamente diferente, de uma forma mais branda. Por quê? Existem as tais janelas de mercado, né, que os bancos de investimento ficam o tempo todo monitorando o mercado, procurando potenciais clientes, que são essas empresas de alto crescimento, com características que são interessantes para os clientes deles, né, que são os investidores. E de repente, um banco desse vai bater na tua porta e vai falar assim, cara, tá na hora de fazer o IPO. E aí você vai tomar aquele susto. E aí você vai falar assim, cara, mas espera, o que é isso, IPO? Eu falo assim, olha, eu vou botar aqui 2 advogados, você vai ter que fazer alguns ajustes, você vai arrumar 2 conselheiros independentes e a gente vai, porque se você não for agora, você não vai mais. É só daqui a 5 anos, não sei o que lá. Então, o cara entra naquele modo maluco e tal, e aí ele vai lá e é uma mudança importante do jeito que a empresa funciona, da governança. E aqui eu vou falar um pouco da questão do que eu faço o que eu falo e não faço o que eu faço, né? Porque eu, quando fui empreender, também eu falava assim, caceta, eu sou um bosta, né? Porque esse tipo de advice que eu estou dando não funciona assim da forma... Não é uma coisa etérea, assim, um textbook, né? Então, assim, a questão da preparação. Bom, primeiro, tem alguns requisitos que você não consegue fugir deles, né? Então, ter um auditor, uma DF, um controle interno, isso é algo que você tem que... Na medida em que você começa a atingir algum grau de maturidade, acho que natural para aqueles que já começam a passar pelas rodadas de investimento, que isso já vem naturalmente, vem no pacote, mas para outras que não têm essa oportunidade e vão direto para o mercado, nem sempre elas param para pensar nisso. Então, isso é essencial. Então, para você não tomar um susto de ter que passar a montar uma estrutura de controles que é importante, que é grande, que é custosa e que vai te permitir, é um pré-requisito para você acessar o mercado, DF auditada. Do ponto de vista de governança, você passa a ter uma série de exigências, cada bolsa tem a sua, mas eu acho que dá para generalizar, mas você tem que formalizar diversas estruturas de governança, como conselho de administração, comitês de auditoria, diretorias com perfis mínimos, políticas, uma infinidade de política de parte relacionada, política de conflito de interesse, política de dívida, política de negociação, política de fato relevante, então, assim, código de conduta, política de remuneração, política de indicação de conselheiro. Então, assim, é uma série de documentos, todos eles têm um conteúdo mínimo, obrigatório. Quer dizer, se você não abrir o seu olho para aquilo um pouco antes, aí o que acontece, né? Esse cara que foi pego no susto, ele fala assim, não, copia do seu colega aí, ó, e aí vamos embora, vamos tocar, e depois você vê como é que é. Aí, tá bom, copia do colega e tal, faz a copia do colega e tal, fez o IPO, tocou o sino, o banco vai embora e fala assim, agora é com você, vai lá! E aí você fala, e agora, né? O que eu faço? E aí o analista já começa, relatório no você, investidor te ligando, cadê que você vai entregar o plano que você prometeu no IPO, etc. E tal. Quando é analista te ligando, tudo bem, mas e aquele seu primo que comprou sua ação, cara? Ele tá caindo, velho. São isso os piores. É foda, cara. E pra mim isso é o pior. Então, assim, o que eu acho... se eu pudesse dar um conselho nesse pouco tempo que a gente tem, é o seguinte, entenda qual a governança que funciona para você. Dedique um pouco de tempo a isso, e eu sei que assim, o tempo, e aí eu falo da minha experiência particular, porque quando eu fui empreender, eu falei assim, cara, ou eu opero ou eu penso em governança, não tem jeito de eu fazer as duas coisas. Mas se você tiver um pouquinho de disciplina, dedicar um pouquinho e realizar a importância que isso vai ter para o teu futuro,
que a gente tende a desprezar isso, porque a gente está focado no presente, e um pouco de dedicação faz uma diferença enorme para você descobrir um modelo de governança que serve para você. E isso faz toda a diferença para você passar por um processo desse de uma forma mais suave e para que seja simplesmente mais um passo que você esteja dando, e não um salto, ou não que te peguem de um lugar e te joguem em outro e fala, sacode aí dentro de uma máquina de lavar agora. Então, assim, o conselho que eu dou para vocês se você ainda não pensa nisso, né, em uma estruturação um pouco mais formal de uma governança que, de novo, que funcione para você, que atenda aos seus valores, à forma como a tua companhia opera, faça isso, porque eu garanto que você chegando lá nesse momento de maturidade, de tomar uma decisão, você não vai ter que se preocupar ou nem perder o foco no que importa realmente, que é a decisão, o valuation, a operação com essas coisas acessórias, ou você não vai deixar de perder tempo nisso agora e depois passar um sufoco danado quando você estiver sozinho navegando num mar bastante agitado. Acho que é por aí. Patrícia, eu queria que você assim, até trouxesse a sua visão sobre esse aspecto, porque o IPO agora de uma empresa de outro porte, não que não sejam super empresas, mas uma empresa muito maior, né, como a gente estava habituado até o momento, até em detrimento de outras opções que essas empresas ainda têm, principalmente numa empresa até 300 milhões. Olha, antes eu vou comentar um ponto que você colocou antes sobre a questão de alguns conflitos, porque eu acho que o executivo, quando está com uma empresa de capital aberto, eu estou falando de uma realidade de mercado líquido, em que muito sensível a resultado, então, naturalmente, o que acontece, às vezes, é que você vê companhias remando muito forte, olhando para o curto prazo, para sustentar as expectativas de mercado, por causa de uma precificação, um relatório de um analista e algumas coisas, isso é complicado, porque você tem que pensar justamente na perenidade do negócio, você tem que pensar no compounding, né, da geração de valor no negócio no tempo. Então, assim, lidar com esses dilemas e conseguir administrar a relação com o mercado, eu diria que é um desafio. E aí eu puxo um gancho para o nosso segmento e a proposta de valor da Bifor em si. E eu te digo que fazer o IPO não é para todo mundo. Você abrir capital, você tem que estar com o mindset adequado para isso, você tem que ter passado pela preparação. Muito embora, olhando para esse mundo de políticas e toda a formalização que você precisa fazer, porque no nosso caso a auditoria do último ano, que precisa ser feita. Então, às vezes, a gente teve no nosso pipeline a MaisMu, que é uma super empresa, ela virou SA e fez a auditoria para se listar na Bifor. E é um caso de bastante sucesso, eu gosto de usar eles, porque é uma empresa muito consciente dos benefícios da listagem, porque se deu muita visibilidade para a MaisMu ser participante da Bifor. E ela estava no momento que dar espaço para a governança era um objetivo da empresa, né? E não à toa, poucos meses depois, a companhia ela passou por uma operação privada. Aí gera um fato relevante, porque quando você é uma companhia aberta, muda, acontece alguma mudança, algum fato, você tem que reportar mercado, porque você tem um monte de investidor que precisa saber o que está acontecendo com as ações da companhia dele, né? Então, assim, saiu uma operação com a British American Tobacco, que é a holding da Souza Cruz, que tem um mix de investimentos super legais hoje em dia, no sentido de trazer a diversificação do portfólio e coisas novas, assim. E a Souza Cruz tem uma rede de distribuição enorme. Aí pensa assim, snacks saudáveis, ricos em proteínas, tem uma marca super legal, porque a MaisMu é incrível, podendo usar o canal de distribuição da Souza Cruz e recebendo um aporte adicional, né? Então, aí foi fato relevante, tudo. Estar na Bifor não quer dizer que você não vai ter portas abertas para outras coisas. Por quê? O framework que a Bifor coloca como pré-requisitos e obrigações, a empresa precisa ser auditada,
A empresa precisa ser uma SA, a empresa precisa ter pelo menos 12 meses operando. Para a gente é muito importante que tenha ali uma massa crítica de resultados, para que os investidores tenham capacidade de analisar aquele investimento. Mas, assim, as companhias que estão ali, elas podem vir a sofrer, a ser alvo de aquisição de companhias maiores. Porque elas estão ali reportando resultado, vem crescendo, aí vai fazer o quê? Uma operação de fechamento de capital. Elas acabam ficando na vitrine, né? Tem isso. muito mais transparência, enfim. E aí, com essa mais transparência, mais governança, só dela ter ações, ter a transparência, ter essa visibilidade, ter um empresário, que é o caso do pessoal da Masmu, que é um time. Eu falo muito do Otto, mas é um time muito legal. Focado em construir uma relação com o mercado, fazendo as coisas, né, de um jeito certo, como manda a cartilha, porque tem uma cartilha. Né? Como você não vai soltar um guidance absurdo se você sabe que você não vai conseguir cumprir em termos de resultado. Né? É aquela coisa das projeções muito grandes, quando você quer captar e aí depois a coisa decepciona, mas é do jogo. Isso em mercado secundário não existe. Você faz uma vez só, né, também, né? Senão acabou. Você tem que entregar. Exatamente. E se não entregar, você tem que ter uma justificativa, assim, Exato. É muito que frágil, nunca né? convence os analistas, né? Total. Mas, assim, a partir do momento que você faz isso, quando você vai no banco tomar dívida, porque você, às vezes, você vai ter uma estrutura que cabe endividamento também. O teu score vai ser muito melhor, você vai captar taxas menores. Você vai fazer lá você também, a partir do ano que vem, a gente vai passar a fazer renda fixa também. A gente faz, esse ano, ações e a gente vai desenvolvendo a infraestrutura para parametrizar novos ativos, né? E sempre ampliando o nosso arcabouço junto à CVM. E aí, daqui a pouco, você faz uma debênture, aí, dependendo do perfil do negócio, do ativo, a gente consegue uma debênture incentivada. E aí a empresa vai subindo determinados degraus e vai tendo acesso a mais oportunidades, porque ela está organizada, ela está construindo uma história, essa história está sendo vista. A Before a gente chama de mercado de acesso, isso você bem colocou, o Gustavo também. Porque é um estágio da companhia que as ações em free float vão ser um percentual menor. São empresários que estão no momento que ainda não faz sentido dar opcionalidade para acesso a controle. Ele ainda está numa fase de contribuir muito pela companhia. Eu acompanhei a história da XP muito de perto. Tem um limite de free float? A gente não tem. Nesse início, a gente não tem. E você sabe que mesmo na B3, que tem obrigatoriedade de um percentual mínimo de free float, tem várias empresas que pedem waiver porque não conseguem atingir. Já tem matéria no valor sobre isso. Porque, assim... No caso de empresas, de PMEs, que estão nesse segmento, hoje até 300 milhões, mas a 6404 já saiu reclassificando PME como 500 milhões, então já esse nosso limite muda dentro desse arcabouço que é mais simplificado para viabilizar a listagem de PMEs. A gente acaba ali sendo uma solução, né, para os empresários que estão querendo se preparar para voos mais altos. Sendo que de uma forma muito assistida, porque a gente reparou que isso é só infraestrutura de mercado, não era o diferencial. Semana passada a gente teve até um call com fundo de fora. E ele falou, nossa, vocês têm uma plataforma, uma proposta de valor, né, muito única, porque vocês ainda conseguem assistir o empresário nesse processo de transição, que é muito difícil. Pensa uma empresa de dono, às vezes muitas familiares, ter que... A grande maioria, inclusive, né? Pois e pensar em todas as regras. Pensa o trabalho que você teve quando você estava ali ajeitando todo o operacional, porque quando você vai listar, não é só... Para começar, que a liderança da companhia vai ter que se dividir entre tocar a companhia e construir a relação com o mercado. Isso é fato. Esse exemplo, né, que eu te disse quando você me fez a pergunta, eu não soube responder, né? Você estava cuidando. A gente tinha papéis muito bem definidos ali. Acho que isso foi um trunfo muito importante, né? Se eles não tivessem você, eles não teriam tomado
a direção que tomaram, E provavelmente. vice-versa também, né? Eu acho que isso vai muito de trabalhar o ego do empreendedor também, de que ele não tem que estar em tudo ali. E por isso que eu admiro tanto quem está ali desde o começo no Melius, né? Israel, por exemplo, né? De saber colocar cada pessoa no seu melhor lugar, né? Eu acho que esse é o melhor papel do empreendedor. Porque senão ele não tem... Obviamente não teria tocado tudo que a gente tocou, né? Teria morrido muito antes, né? Acho que isso é muito importante também. Sem dúvida. Sem dúvida. E só um ponto, assim, quando eu falei de que a gente tenta abraçar o emissor, no sentido de tentar ajudar nessa jornada, a gente monta um monte de material educativo. A gente vai começar mês que vem a fazer uma rotina de todo mês, ter workshop para empresários, para falar das diferentes fases, com os nossos parceiros falando sobre como organizar. A gente criou a figura do consultor de listagem, que é uma figura que é muito comum em mercados de acesso nos outros países, tem no Canadá, na TSX Venture, não, no Canadá não, tem na AIM, da London Stock Exchange, que é o mercado de acesso do Reino Unido, tem nos países nórdicos da Nasdaq, que é voltado ali para o mundo de SMEs, tem em Joanesburgo, é uma figura que ele pega na mão da empresa para ajudar na preparação do pedido, né? E além disso, tem assessoria jurídica, né? Tem toda aquela parte contábil, naturalmente, que precisa ser feita. Mas a gente criou toda uma parte educativa, a gente criou um sistema que, quando o emissor vai lá, coloca as informações dele, depois, automaticamente, no resultado trimestral, sai direto na página de RI, na página da Before. Porque o trabalho para sustentar a RI também é uma coisa nova e também é uma coisa que tem custo para o emissor. Então, a gente tentou fazer um arcabouço para reduzir o custo de listagem e tentou dar uma assistência. E cada dia a gente vai ficar melhor, porque a gente vai aprendendo a cada etapa, no pós-listagem, porque a gente não pode sair correndo depois. Beleza, listou, ganhei meu FII aqui. Eu quero que as empresas cresçam. A gente está trabalhando uma formação de base no Brasil. Sim, aí a roda tem que gerar, né? Exatamente. E eu falo que é um tipo de roda extremamente mais complexa, mais trabalhosa, mais custosa, obviamente, em termos de dinheiro. E aí, até tocando nesse ponto, eu queria que Túlio, como membro do Conselho de Melius, começasse a falar sobre governança. Eu, atualmente, tenho atuado muito como conselheira de grandes organizações. E eu vejo o quão desafiador numa empresa listada, independente do tamanho, né, você estabelecer um modelo de governança que seja capaz de olhar, sim, para a alocação de capital e finanças corporativas, fundamental, que é a questão da auditoria, um conselho fiscal, os independentes estão ali para poder acompanhar, aprovar, né, as contas da empresa e o projeto dela de crescimento. Mas eu sinto muita falta hoje, dentro do modelo corporativo de governança hoje ensinado e multiplicado dentro de todos os cursos de formação de conselheiros, é muito raro a gente encontrar um conselho que tenha membros e que tenha agenda para pensar o futuro dessa organização, para pensar e discutir sobre a estratégia. Isso está descrito na função de um conselheiro, né, naquilo que é esperado. Mas é muito difícil a gente ver isso na prática. E aí eu queria te escutar. Assim, eu acho que eu sei o que eu vou escutar e fico até feliz, mas, enfim, é porque... Não posso te decepcionar. Não pode me decepcionar, de jeito nenhum, que eu vou cobrar de Israel. Mas compartilha com a gente como é que estar hoje num conselho, né, num outro patamar assim, de maturidade, né, de uma empresa listada, e como que é a dinâmica desse conselho, dessa nova governança dentro de Melius. Legal. Eu acho que o primeiro ponto, né, é que é zero glamour, né? É zero estrela, né? A gente acha, poxa, Melius, capital aberto, né? Primeira startup do Brasil a abrir capital na bolsa, é legal demais, né? Como o Gustavo brincou, bateu o sino, né? Então, você tem que tentar tirar todo dia o ego do jogo ali, né? Acho que isso para mim, é o principal ponto, né? Tirar o ego do jogo e entender por que a gente está ali, né? Por que a gente está fazendo esse trabalho, né? Eu acho que não mudou muito, né? Para quem está ali ainda, né? Metade do nosso conselho, né, é composto pelos vice-presidentes, né? Hoje, os vice-presidentes são o André, que cuida de engenharia e produto,
o Gabriel que cuida de comercial, growth, estratégia, e eu que cuido de tudo que ninguém quer cuidar. RH, financeiro, mission control, prevenção a fraudes, mais um pouco aí. Então são pessoas que estão ali realmente preocupadas com o dia a dia, né? E a ideia do Israel, né, em nos colocar ali no conselho, né, junto com, por exemplo, um dos nossos conselheiros é o Marcos Lisboa, ex-ministro da Fazenda, né? Um cara brilhante, né, que a gente aprende todo dia e que graças a Deus não, o Israel pensou bem. É um cara que está também voltado para o negócio, né? Que está o tempo todo ali, não se preocupando só com as tecnicalidades ali, né, que são importantes também. A gente separa os momentos corretos de discutir cada pauta, né? Mas, poxa, que está todo mundo sempre preocupado em, primeiro, como que o negócio está rodando, né? Se a gente está realmente conseguindo cumprir o propósito da empresa, né? Para os clientes, para os parceiros e tudo mais, né? Mas também, né, obviamente, cumprindo uma pauta regulatória que é muito extensa, né? Então, por isso eu comecei falando que é zero glamour, né? Acho que até a própria, pegando um pouco do gancho da pergunta do momento de fazer a IPO, né? Eu escuto isso e converso com várias pessoas, né? Como saber a hora certa. Cara, a hora certa não pode ser a hora que você quer aparecer na B3 e na foto, né? Se for esse o motivo, tá errado, né? Então, entenda ali por que você está procurando, né? Bater o sino ali na B3, né? Entenda por que você está procurando um investidor, né? É realmente para alavancar o seu negócio ou para falar, putz, fui investido, né, por fulano e ciclano, né? Então, eu acho que isso para mim é chave, que é uma questão de vida mesmo, né? De tirar esse glamour ali que na verdade não existe, né? Porque se você vai para o IPO, você vai para o conselho achando que tem esse glamour, você vai quebrar a cara muito rápido, né? Porque relatório... Não pode ser o objetivo da empresa bater o sino, não né? Pode, porque tem isso. exato, assim, eu sempre, quando vou investir, se o empreendedor fala comigo assim, não, meu objetivo é vender a minha empresa, para mim eu já dou 10 passos. Falei, se ele já está começando, pensando em vender, você já dá 20 passos para trás. Perfeito. E assim também, ter como objetivo bater o sino, tem alguma coisa errada. Você diz para ele procurar alguém de M&A. Exato. Exatamente. Perfeito. Então, para a gente que está no dia a dia, né, que está, né, na operação mesmo, né, a gente tem que se policiar, né? Então a gente se policia de diversas maneiras. Quando eu brinquei a questão do primo que te liga, pô, mas por que a ação caiu? Cara, eu não faço a menor ideia. E eu recebo ligação dessa toda semana, né? Eu brinco ali que eu entrei, quando eu saí da Vale, né, que era puta empresa, fui para o Melius, né? E na primeira semana tinha um quadro ali branco que a gente tinha o nome das 15 pessoas que trabalhavam e cada dia quem que ia comprar o pote de café, né? Era assim mesmo, né? E aí depois agora a ação caiu tanto na bolsa que eu tô achando que vou botar esse quadro de novo ali pra galera. Para mostrar que a gente, assim, não tem estrelato nenhum, né? Eu acho que é muito disso, né? De estar todo dia olhando para o business, né? Por exemplo, uma das pautas que eu levei para o conselho, que foi extensamente avaliada, né, debatida, foi o nosso movimento de enxugar realmente a empresa, né? Que a gente precisava fazer um movimento ali de reduzir 80, 100 milhões de reais em 18 meses. E como que a gente fazia isso? Como que as pessoas acham que a gente faz isso? É mágica? É gênio? Gente, eu fiquei 1 ano e meio abrindo planilha, linha a linha da DRE. Linha a linha. Eu avaliei todos os contratos numéricos, todos os fornecedores. Não tem nenhum fornecedor que eu não tenha passado e não tenha perguntado quem que botou isso no orçamento. Gustavo, vem cá, Gustavo. Para que você precisa desse negócio? Ah, porque suporta o processo tal. Aí, às vezes, tem gente que para nesse ponto ali, né? Beleza, então dá para fazer um mais barato? Não, cara, dá para parar de fazer esse processo? Muda muito. Não vamos fazer isso. Isso aqui realmente... Então, era nesse nível de pergunta que a gente ia entrando, assim, durante esse turnaround ali, né, da empresa, que é zero bonito, né? Zero nada de ciência de foguete, né? É realmente muita disciplina. Então, Posso confessar uma coisa que você falando, eu estou me identificando muito, assim. A gente tem 3 anos de empresa, né? E a gente é uma infraestrutura de mercado intenso em capital, que tem um time de tecnologia muito grande. E a outra ponta é gente que traz conhecimento de infraestrutura de mercado, que naturalmente são executivos, né, que vêm de outras infraestruturas. Vocês imaginam o custo que a gente tem ali com a SG&A. Gente, até hoje, qualquer contrato novo que tem na empresa, até hoje não, porque a gente está no início, mas tudo bem. Qualquer contrato, mas eu acho que é uma cultura que tem que estar em
Sempre. Qualquer contrato que a gente tem na empresa, depois que eles acabam de negociar tudo, eu entro na mesa. E eu não tenho problema nenhum de dizer para o fornecedor que a gente está no início, que não tem caixa, que não sei o quê. Eu choro, porque qualquer R$1.000 e qualquer R$2.000... Isso tem que ser cultura, né? Isso não pode ser assim só... Logo se vê que não é mineira, né? Não, mas assim, sabe o que acontece? As pessoas vão fazendo pelas áreas delas e às vezes o pessoal vai delegando. E aí, essa semana eu fiz um super corte num contrato e o pessoal estava me escutando ouvir eu choramingando com o cara para poder fazer o corte no contrato. Aí estava todo mundo assim, meio rabo de olho, assim, no escritório, tipo, o que ela está falando? Será que tem alguma dificuldade? Eu reuni todo mundo, eu falei, olha só, o que eu fiz, vocês têm que fazer. E sempre. Porque a gente tem que fazer um melhor uso capital. E assim, aquela coisa... Como que a gente pode fazer melhor, tá? E aí? Como é que a gente vai fazer? Porque é isso que vai determinar o sucesso da companhia, gente. Isso é um exemplo, você está sendo dona, né? Você é dona e realmente está exercendo. Todo mundo tem que ter Isso essa não pode cabeça ser de perdido dona. jamais dentro de... Todo mundo tem que ter a cabeça de dona. Mas acho que é legal a gente falar isso, não pode ser perdido. Realmente, acho que ninguém quer perder isso, né? Mas às vezes a gente perde, né? E eu acho que a gente perde no dia a dia, assim, na medida em que você enche a estrutura e que você se distancia da operação. Se preocupa mais com o preço da tela, se preocupa mais com qual o relatório, se vai ser buy, sell ou neutral ali que vai sair. Você começa a Até porque a atenção fica muito para o que está do lado de fora, para como você será ou não avaliado por um analista de mercado, que muitas vezes ele desconhece o que é a operação da sua organização. Ele conhece muito das hipóteses financeiras, das matemáticas da vida, mas pouco mesmo de como tocar o business. E a cultura? Da cultura, exatamente. Que é uma das coisas que, infelizmente, a gente não vai ter tempo. Já puxaram minha orelha, nós temos só 5 minutos. E a gente poderia passar aqui horas discutindo o tema, até porque é raro da gente discutir com profundidade, ter espaço para discutir com profundidade esse estágio, né, das empresas, das startups, né, quando crescem e vão para esse próximo patamar. Mas eu queria finalizar aqui com vocês, já que nós não vamos ganhar mais 5 minutos, e eu sei que está todo mundo doido para ir para o coquetel, eu queria que cada um, de uma maneira muito breve, compartilhasse os do's and don'ts, assim, um do e um don't, de fazer ou não um IPO ou um M&A. E aí eu vou especificar o tipo de M&A. Que fazer um IPO eu vou captar, né, um dinheiro no mercado. Fazer um M&A, ser comprado por alguém muito maior do que você ou até mesmo por um concorrente, é uma decisão muito difícil. Até muito mais do ponto de vista ególatra, né? Ególatra. Porque você vai ter que abrir mão ali do controle ou da sua história. Eu queria que vocês comentassem rapidamente, porque eu acho que isso é uma coisa que todo mundo me pergunta sempre. Não existe certo e errado, mas eu acho que pode assim, dar uma clareada boa. Não existe certo e errado mesmo. Assim, eu só... Acho que o único do que eu falo assim, é não vai na onda de outras pessoas. Vai conforme a sua convicção. Esteja convicto, não hesite, não tenha dúvida. Não tenha medo de investigar mais a fundo, de pesquisar mais, de hesitar antes de fazer, porque depois que está feito, não volta atrás. Então, eu acho que é a questão da formação do convencimento. Que você tem que ter isso muito claro na hora de você puxar esse gatilho, porque isso é como a flecha disparada, né? Depois que ela saiu do arco, você não tem mais controle. Né? Acho que é isso. Você sabe que quando a gente estava começando a montar a Before, a gente viu muitas referências. Eu vi um material da London Stock Exchange, da AIM, que é público, é um pouco mais antigo, mas é público. Tem depoimentos de empresários que listaram os seus negócios. E naqueles depoimentos tinha muitos conselhos e eram muito assim: se questiona se você está pronto, se questiona se a sua estrutura e os seus executivos estão prontos.
Porque não tem resposta óbvia. E mesmo no M&A, que você tem que lidar, inclusive, com casamento de culturas, entender se vai ter fit, até um private equity. Diligência de cultura. É isso aí. Faz diligência financeira, contábil, mas ninguém faz diligência de cultura. Mas, assim, quando você vai se juntar com uma outra instituição, ou mesmo receber um private equity, que pode ter pressões que podem prejudicar a companhia, tem essa questão da cultura, do fit, entender com quem que você está se associando, porque isso vai ter impacto no teu negócio, inclusive no teu bem-estar. E tem, né? Agora, e para fazer a IPO, essa cartilha da London, a gente fez um guia do IPO que tem coisas muito parecidas também, mas esse questionamento, esse check, é quase que um checklist de alguns pontos. Será que eu estou pronto para isso? Será que eu estou pronto para isso? E aí vai colocando. A gente vai lançar muita coisa nesse sentido, porque são perguntas válidas antes de tomar a decisão. É uma autoanálise. Maravilhoso. Você pode até compartilhar com a Coins aqui para a gente poder compartilhar. Raquel falou que ninguém faz diligência de cultura, né? Por que será, né? Por que a gente não pode começar a mudar isso, né? Acho que a gente fez essa pergunta há um tempo atrás, né? A gente errou várias vezes, né? A gente fez algumas aquisições, algumas que deram super certo, outras que deram sim, outras que não deram, né? Que a empresa foi absorvida, né? E eu acho que esse ponto é o principal que a Raquel falou, né? De conseguir se preocupar em enxergar o que está ali por trás, né? Porque a diligência financeira, a Ernst Young vai fazer brilhantemente, né? Mas acho que é a mesma coisa. Ninguém pede para namorar alguém, você dá um beijinho, né? Então começa a trabalhar junto de alguma forma. Será que tem como trabalhar junto? Primeiro pega na mão, né? Antes de beijar, você pega na mão. E no M&A não, galera, é um desespero danado. A gente vê isso direto, a gente recebe muita... vamos conversar em M&A, Mélio está com 500 milhões em caixa aí, né? É baratinho, cara, baratinho. Assim, e num desespero mesmo, numa ânsia de fazer aquele negócio acontecer, e a gente vê muito do outro lado, né? Quem está querendo participar desse processo, né? Tem muita questão do ego de, fiz esse processo, posso falar para todo mundo, né? Então, conseguir separar esse tipo de pensamento mesmo, né? Para poder se entender por que você está fazendo aquele movimento do M&A, do IPO. Então, eu acho que... Quais são os incentivos? Quais são os incentivos? Os seus incentivos. O que está... Acho que assim, o que está te movendo ali nesse movimento. E quando eu falei esse exemplo de pegar na mão, dar um beijinho e começar a namorar, né? A gente tem feito isso agora nos últimos 3 anos e o que a gente parou no meio do caminho, porque a gente, ao invés de correr para o M&A, de não, super oportunidade, né? Porque sempre parece que é uma oportunidade maravilhosa para todo lado, né? Cara, vamos fazer um acordo comercial? O que você entrega? O que eu entrego? Vamos fazer um acordo comercial. Claro. Vamos rodar 6 meses de acordo comercial. Gente, se a gente tivesse feito isso desde o começo, a gente teria evitado as... Planilha aceita tudo, né? Aceita na hora tudo. Que você vai, na hora que coloca em funcionamento para rodar, é que as diferenças ou não aparecem. E conectar os nós para trás. E você um minuto, tem muito a ver com isso. Eu estava no mesmo evento que a Mônica estava na semana passada, e o que a gente está percebendo é que todos esses grandes fundos, etc., estão acrescentando a AI no processo decisório de investimento deles. Então, a gente está caminhando mais ou menos no sentido contrário. De ser uma decisão estritamente objetiva, etc., tirando o gut, né, o feeling, o instinto do negócio. E eu fiquei super assustado, até preocupado, porque era um baita de um fundo internacional, atuação multi-jurisdicional, e eles já têm um 6º membro no comitê de investimento, que é uma inteligência artificial. E ela participa do processo decisório e vota se o investimento é bom ou não, carregando nela o histórico de todos os investimentos que esse fundo já fez na história dele, e ela justifica com fundamentos que são inquestionáveis o voto dela, se é positivo ou se é negativo. Então, tira muito esse elemento do feeling, do gut, e até onde eu sei, pelo que eu ouvi, esses elementos dos soft skills não estão incluídos nos parâmetros do decisório. Se for só um voto, ok, Tudo o problema bem. é ser. Se são todos. Mas influencia, né? Porque é um voto fundamentado em anos e uma análise mas aí, que foge de novo, à capacidade humana. É sempre baseado, quer dizer, numa equação matemática. Correto. Né? É claro que isso vai
né, tende a ganhar um grau de sofisticação cada vez maior. Isso pode ser um tema para o nosso próximo Talks, né, de governança. Inclusive, aqui eu acho que a gente vai ter que desmembrar, né, no próximo Talks, falar sobre M&A, falar sobre sucessão, falar sobre governança, né, que é cada vez mais importante. Mas, infelizmente, pessoal, a gente está chegando ao final do nosso painel e do Talks, né? A gente vai ter um coquetel agora que a gente vai poder conversar mais pessoalmente e trocar também. Queria agradecer a cada um de vocês três, Gustavo, Patrícia, Túlio, super obrigada. Assim, foi uma honra poder escutá-los. Infelizmente, assim, a gente não tinha mais tempo, porque a gente ia passar horas aqui. E o tema realmente é urgente, necessário, e a gente precisa trazer cada vez mais, por mais que, quando a gente faz um evento para falar, né, de investimento em startups, ou para falar sobre empreendimentos, quando a gente olha para o futuro, a gente tende a deixar um pouco de lado, achando que isso ainda está muito distante, né? Mas muito antes, pelo contrário, está cada vez mais perto, dado o exemplo aqui da Before, que está criando uma solução justamente, né, que vai antecipar muito esse tipo de movimento. Super obrigado. Boa noite, sucesso para os três. Obrigada, gente. Obrigada. Por que a gente não tem um grupo de empreendedores, investidores, formadores de opinião, pessoas interessantes, capacitadas e que queiram trazer de volta para Minas, para Belo Horizonte, as grandes discussões, os grandes negócios, os grandes acontecimentos? E aí nós tivemos a ideia de criar um clube de negócios, o The Business Club, que provavelmente deve ter um nome mais assim, menos genérico. Mas a gente criou, agora recentemente, a gente até teve um primeiro encontro há um mês atrás, que foi maravilhoso, né? Inclusive, Laura, cadê Laura? Laura está aqui, estava presente, Raquel, Júlio, Eric, cadê? Quem mais? Daniel, eu, Léo, todo mundo presente para a gente poder discutir e trocar, gente. O quão importante é isso que a gente está fazendo aqui hoje de uma forma estruturada, com um número maior de pessoas, com palestrantes, mas imagina a gente poder fazer isso todos os meses, seja no encontro mais formal, tomando um vinho num restaurante, ou discutindo temas que não necessariamente tenham a ver diretamente com empreender e fazer negócios, mas temas que nos tirem do lugar e nos façam refletir sobre todos os desafios que a gente tem nas nossas vidas como empreendedores, investidores, enfim, fazedores de negócio. Então, eu gostaria de fazer um convite a vocês, né, para que se tornassem membros do The Business Club. A ideia é a gente, cada vez mais, criar uma musculatura, a gente ter um ambiente super seguro, fechado, somente para participantes, onde a gente possa, de fato, trocar ideia, experiência, fazer novas conexões e, por que não, fazer novos negócios, que eu acho que isso é o mais interessante. Então, assim, está começando agora, isso já é muito comum fora de Belo Horizonte e até mesmo no exterior, né? Como que as pessoas se ajudam, compartilham e como que a gente consegue, né? Semana passada eu tive com Laura, a gente saiu para almoçar, assim, eu estava com um desafio, ela estava com o mesmo desafio, assim, e num almoço a gente conseguiu trocar experiências e fornecedores, né, de advisors fora de Belo Horizonte, que foi assim, numa conexão de 1 hora. Então, a ideia é realmente a gente trazer vocês para perto, né, e a gente criar uma comunidade com um efeito de rede, assim, que isso se torne cada vez maior, mais forte, né, e que, de fato, a gente consiga gerar valor, e não é gerar valor no genérico que a gente gosta de falar, não, é valor de negócio para todo mundo que está aqui. Então, eu faço o convite do Business Club, está aqui o QR Code, né? Tem um modelo de negócio baseado numa anualidade, né? que vocês vão ter acesso, mas, certamente, eu sou fundadora, membro e super... como é que fala? Você não posso dizer nem fã, né?
Mas, de fato, quero fazer acontecer. Assim, e vai ser uma alegria imensa ter todos vocês, né, compartilhando, trocando e nos enchendo aí de novos conhecimentos, enfim. Muito orgulho. Super obrigada. Agora o happy hour, gente, a melhor parte.